é Stanley e eu estou aqui hoje para fazer mais uma indicação de leitura. O livro que eu vou indicar para vocês hoje é este aqui, ó. Por que Crianças Matam? A história real de Mary Bell, ok? A história de Mary Bell já é bem conhecida, né? Desde quando aconteceu em 1968 até hoje, muito já foi produzido, filmes baseados na sua vida, música. Tem até uma banda francesa, pasmem vocês, que se chama Mary Bell, em homenagem a essa personagem. Mas para quem ainda não está familiarizado com a Mary Bell, eu vou contar rapidamente, fazer um resumo do que aconteceu. Por que essa pessoa se tornou tão notória e a ponto de ser escrito um livro sobre a sua vida. Em 1968, numa cidade inglesa chamada Newcastle over Tyne, em uma vizinhança onde moravam pessoas mais pobres, assim, da classe média baixa e tal, havia ali alguns prédios abandonados, algumas casas sendo demolidas, sendo depredadas, e um dia de 1968, uns garotos entraram numa dessas casas e encontraram um garotinho morto. Era um vizinho deles, eles conheceram, o nome dele era Martin. Yeah? Então, eles correram imediatamente dali, foram avisar os pais que o Martin estava morto e tal. A polícia foi chamada e, no primeiro momento, né, os policiais viram tudo aquilo e acharam que não tinha muitos elementos ali que indicassem um assassinato, né? Por quê? Porque o garoto não tinha nenhum osso quebrado, não tinha nenhum ferimento, nada, nem um pouco de sangue, havia um pouco de saliva saindo da boca dele e alguns medicamentos espalhados no chão, umas caixas de remédio. O que eles pensaram? Isso foi um acidente, o garoto entrou aqui, pegou esses remédios, tomou, porque ele tinha 4 anos, entende? Ele não tinha muita noção. E crianças sempre põem as coisas na boca, né? Então foi isso que aconteceu, e ele ficou ali agonizando até morrer, né? E, ficou, o inquérito foi isso, a morte acidental, por negligência dos pais, né? Que deixou o menino lá. Porém, cerca de 3 meses depois, em um local perto ali, aparece um outro corpo de um outro garoto agora de 3 anos, que também vivia ali, que era o Brian, né? Só que nesse caso, ele tinha as mesmas características do outro garoto, tinha um pouco de saliva saindo da boca, e também, nesse caso, havia algum desenho, alguma coisa que eles tentaram fazer na barriga do garoto, com uma navalha, talvez, um material, alguma coisa cortante. Tentaram fazer uma letra. Alguns disseram que era um M, outros disseram que era um N, algo assim, era um M ou um N. Não conseguiram definir muito bem. Mas uma coisa que chamou a atenção dos policiais é aquilo. Aquilo foi muito sutil. Uma pessoa que não tinha muita força, não foi feito por um maníaco sexual ou algo assim. Foi alguém que tinha um tipo de leveza na mão, que não conseguiu fazer um corte muito profundo. Eles pensaram, só pode ser uma criança que fez isso. Talvez até depois que o garoto estava morto, eles vieram aqui e fizessem isso, não sei, eles teriam que investigar isso. Então eles começaram a investigar a morte desse garoto, que dessa vez eles já tinham em mente que foi um assassinato, né? Foi assassinado. Então eles foram atrás, começaram através de questionário. Achei interessante que eles usavam questionários. Deixa eu colocar isso aqui no silencioso. Eles passaram um questionário, né, para as famílias, para as crianças, mas o foco deles era nas crianças, porque eles acreditavam que aquilo foi feito por uma criança. E de todos os depoimentos que eles pegaram, 2 chamaram a atenção, 2 crianças vizinhas ali. Uma chamada Norma Bell, de 14 anos, e a outra chamada Mary Bell, de 10 anos. Apesar do sobrenome igual, elas não tinham nenhum parentesco, elas eram amigas e eram vizinhas. As duas foram vistas junto com esse menino
algumas horas antes de anoitecer, porque o corpo foi achado de madrugada. E as duas não estavam dando depoimentos coerentes, estavam confusas, então resolveram prender as duas, a Mary Bell e a Norma Bell. Ok, depois de tomar o depoimento delas e tal, elas não assumiam nada, mas até que chegou um momento que elas viram, talvez que não iam conseguir escapar, né, da verdade, e uma começou a acusar a outra. A Mary acusava a Norma acusava a Mary e assim ficou. O que os policiais tiveram certeza é que as duas estavam envolvidas naquele crime. Não sabia quem matou o garoto, ou se as duas, ou se apenas uma, mas as duas foram presas. Durante o julgamento, as duas continuaram mutuamente se incriminando, né? Mas o júri considerou que a Norma Bell era inocente, não inocente, mas decidiram por absolvê-la porque eles julgaram que ela foi uma participante passiva, que ela estava ali como cúmplice da Mary Bell. Quem cometeu os assassinatos das duas crianças foi realmente a Mary Bell. E a Norma Bell, ela estava ali como sendo manipulada pela Mary Bell. Nota que a Mary Bell tinha 10 anos. Ela tinha feito 11 anos nesse período já. E a Norma tinha 14, ou seja, então a mais jovem tinha uma influência sobre a mais velha. É assim que eles entenderam. Então a Norma foi absolvida e a Mary Bell foi condenada à prisão perpétua pela morte dos dois garotos. Então essa é a história da Mary Bell, né? O que contém nesse livro em especial? Esse livro foi lançado em 1998, ou seja, 30 anos depois do caso. E ele conta com... é um livro entrevista, ou seja, a Gita Sereny está entrevistando a própria Mary Bell, que nesse momento, em 1998, já tinha 41 anos e já estava no seu segundo casamento e tinha uma filha, ok? Esse livro foi muito controverso quando ele foi lançado. Quando foi anunciado, ele já causou uma série de clamor nacional na Inglaterra, porque, primeiro, os pais das vítimas se sentiram muito ofendidos com isso. Imagina você, 30 anos depois que você perde o seu filho de forma brutal, a assassina do seu filho vem à tona e diz que vai lançar um livro e que ia receber uma grana por isso, né, pelos direitos, e trazer tudo isso à tona novamente. Ou seja, isso causou uma comoção geral, e até mesmo gente do governo britânico, né, o ministro do interior na época, que era o Jack Straw, ele foi até a imprensa e disse que era ofensivo que uma assassina de crianças ganhasse dinheiro com os seus crimes. Então, ou seja, eles tinham bons argumentos para isso, a população estava totalmente pavorosa, mas a questão é que o livro foi lançado, ou seja, tentaram censurar, mas ele foi lançado. E temos essa versão nacional, essa versão brasileira, lançada pela Vestígio, é uma edição nova, lançada em 2020. E do que o livro trata? Então, como eu disse, é uma conversa entre a própria Mary Bell e a Gita Sereny. Por que a Gita Sereny, gente? Não havia outra pessoa para fazer esse livro? Não. Gita Sereny é uma jornalista e historiadora austríaca que fez toda a sua carreira na Inglaterra. A Gita Sereny, ela participou, ela fez a cobertura do julgamento da Mary Bell em 1968. Em 1972, ela até lançou um livro, né, detalhando todo o procedimento que ocorreu ali, com o julgamento das garotas e tal.
Então ela tinha um bom material do caso da Mary Bell, e isso dava para ela um escopo grandioso de trabalho para confrontá-la durante a entrevista, por exemplo. Ela deixa claro desde o início que esse livro não é uma tentativa de redimir, ela não está pedindo desculpa pelo que ela fez, ela não está tentando diminuir o crime que ela cometeu, mas segundo a Serene, ela está tentando ela quer usar a Mary, né, e a história dela, para tentar descobrir o que leva uma criança de 10 anos a cometer um assassinato, né? E durante o livro você nota que ela é muito crítica, ela faz críticas duras ao sistema judiciário inglês, que ela diz que não se pode julgar uma criança de 10 anos como se fosse um adulto. Então ela é muito controversa, ela critica bastante o sistema. E durante as conversas, as entrevistas que elas fizeram, durou 5 meses, né? Então ela gerou lá várias horas de gravação. E tem aqui revelações muito bizarras, né? Por exemplo, é lógico que eu creio que o mais grotesco, mais assustador desse livro é quando a Mary Bell, detalha como aconteceu os assassinatos, como ela esganou as crianças. Isso é realmente horrível, né? Porém, ela também fala como ela era tratada pela mãe. A mãe dela era uma prostituta que quase nunca ficava em casa, estava sempre em algum lugar, trabalho, e o pai dela vivia preso. Então, ou seja, ela teve um ambiente familiar muito desfavorável também, né? Ela disse que isso não é uma desculpa, mas isso, segundo a Gita Serene defende justamente isso, defende que a Mary Bell só cometeu esses assassinatos por conta da sua criação, ok? Então, gente, esse livro justamente trata disso. O que leva uma pessoa de 10 anos a cometer um assassinato? E lembramos que isso não é exclusividade da Grã-Bretanha. Obviamente que ela teve alguns casos emblemáticos, como o da Mary Bell, e recentemente não, digo aí, em 93, creio eu, 2 garotos de 10 anos também assassinaram um outro garoto em Liverpool. Nos Estados Unidos, vira e mexe, a gente vê casos de crianças atirando nos pais. E no Brasil teve o caso Pesseguini e recentemente, ano passado, uma garota de 11 anos com um namorado de 14 que mataram a mãe. Então a gente nota que este problema existe, entendeu? Então a questão que eu acho muito louvável da parte da autora é descobrir por quê. Por que uma criança que ainda nem sabe, nem tem essa noção do que é matar ou morrer, em muitos casos, comete um assassinato. Essa é a grande reflexão que esse livro traz, ok? Para quem quiser, eu fiz uma resenha desse livro lá no meu blog, para quem quiser dar uma checada lá, tem mais detalhes. Meu blog é no andrestanleycreation.com/blog, ok, galera? Então até a próxima. Hasta la vista, baby!